Manifestantes fazem atos contra Bolsonaro e a favor da vacina. Protestos ocorreram em diversas cidades do Brasil. Manifestantes pedem mais vacina, impeachment de Bolsonaro e volta do auxílio emergencial. Manifestantes foram às ruas neste sábado, 3, para protestos contra o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, e em defesa da vacinação contra a Covid-19. Assim como aconteceu em atos semelhantes em maio e junho, as manifestações foram pacíficas. No geral, os manifestantes pediam mais vacina, o impeachment de Bolsonaro e volta do auxílio emergencial de R$ 600. A maioria dos manifestantes usava máscara. Em alguns momentos, houve aglomeração, apesar dos alertas sobre distanciamento social. Veja a situação das manifestações pelo país. Mesmo com chuva, muitos manifestantes foram às ruas neste sábado, 3, para protestar em Alagoas contra o governo do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, e em defesa da vacinação contra a Covid-19. Os atos estão acontecendo em Maceió e Arapiraca. Já em Penedo e Palmeira dos Índios, os protestos programados foram cancelados devido à chuva. Em Maceió, com bandeiras do Brasil e placas de Fora Bolsonaro, os manifestantes pedem mais vacina, cobram impeachment do presidente e criticam a conduta do governo federal no combate à pandemia. Em Goiânia, manifestantes caminharam cerca de 3 quilômetros em protesto contra o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, e a favor da vacinação, na manhã deste sábado, 19. Cartazes e faixas com as escritas vacina no braço, comida no prato, fora Bolsonaro e vacina, já foram carregados pelos participantes durante o percurso. A Polícia Militar informou que a manifestação é pacífica e que monitora o trajeto. Em São Luís, no Maranhão, a concentração foi feita na Praça Deodoro, no centro histórico da capital, onde faixas e cartazes demandavam mais vacinas contra a Covid-19, exigiam a volta do auxílio emergencial, pediam o impeachment do presidente e do vice, Hamilton Mourão, e repudiavam o cenário político do país. O protesto contou ainda com a apresentação cultural do Boi União da Baixada, tradicional no São João do Maranhão. Em Campo Grande, os manifestantes exibiram faixas e cartazes de Fora Bolsonaro em defesa da vida, emprego e democracia. Na região central de Belo Horizonte, um grupo de manifestantes colocou fogo em pneus e interditou o elevado Dona Helena Greco, na região central da cidade. Eles gritavam expressões de ordem contra o governo Bolsonaro. O protesto contou com cartazes e faixas que se posicionavam contra o fascismo. A mobilização também lembrou a morte de Marielle Franco, ocorrida em março de 2018. De acordo com a Polícia Militar, a intervenção começou por volta das 6 horas, não houve registro de violência, e o grupo se dispersou rapidamente pelas ruas do centro da capital. Os militares também acionaram o corpo de bombeiros para conter as chamas e fazer a retirada dos pneus. Em Belém, os manifestantes iniciaram a concentração às 8 horas na Praça da República, partindo em caminhada pela Avenida Cis de Vasconcelos até a Avenida Boulevard de Castilho França, onde passaram pelo Mercado de Ver-o-Peso. O fim da passeata aconteceu na Praça do Relógio. A motivação da manifestação foi devido às recentes oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada no Senado Federal, para avaliar possíveis irregularidades na gestão da pandemia da Covid-19, e às acusações de crime de prevaricação no caso da compra da vacina indiana Covaxin, superfaturadas, pelo governo federal. Em João Pessoa, a concentração começou por volta das 9 horas na frente do Colégio Liceu Paraibano, no centro da capital paraibana. Às 10 horas e 30 minutos, o protesto seguiu pelo Parque Solon de Lucena até o ponto de 100 réis. Os manifestantes carregaram cartazes com dizeres contra o presidente Jair Bolsonaro e pedidos por mais doses da vacina. Na concentração, desenharam no chão corpos e colaram fotos de pessoas que morreram vítimas da Covid-19. Em Recife, Pernambuco, o ato aconteceu no centro da cidade e foi convocado por movimentos sociais e estudantis, partidos políticos e centrais sindicais, que pediram também vacinação contra a Covid-19 e testagem em massa da população.
Em Caruaru, no agreste de Pernambuco, o ato foi convocado por movimentos sociais e estudantis, partidos políticos e centrais sindicais, que pediram também vacinação contra a Covid-19. Em fila indiana e respeitando o distanciamento social, os grupos levaram faixas com frases contra o governo Bolsonaro e falaram palavras de ordem. Fora Bolsonaro e recua Bolsonaro, foi uma das mais utilizadas. Em Teresina e em Picos, manifestantes pediram a saída de Bolsonaro do governo federal, mais vacinas contra a Covid-19, investigação das suspeitas de pedido de propina para a compra dos imunizantes e suspeita de prevaricação pelo presidente, além de pedido de aumento do valor do auxílio emergencial para R$ 600. O público fez uso de máscaras, e havia distribuição do item de segurança, além de álcool em gel, durante a manifestação, para conter a disseminação do coronavírus. O ato realizado no centro do Rio de Janeiro foi convocado por movimentos sociais, partidos políticos e centrais sindicais. Além de protestarem contra o governo federal, com cartazes e faixas, os manifestantes pedem mais agilidade na vacinação contra a Covid-19, o fim das privatizações, mais respeito à comunidade mais e a volta do auxílio emergencial. Em Porto Velho, o ato foi convocado por movimentos estudantis e sociais. A concentração começou por volta das 9 horas na Praça das Três Caixas d'Água. Ato deve se estender em uma carreata na Avenida 7 de Setembro. Faixas, cartazes e palavras de ordem pediam por mais vacinas para a população, mais segurança para a população do campo e o impeachment de Bolsonaro. Manifestantes também espalharam cruzes pela praça para simbolizar as vítimas da Covid no estado. Em Sorocaba, a concentração começou por volta das 9 horas no estacionamento da prefeitura. Depois, os veículos seguiram até a Praça Coronel Fernando Prestes, onde haverá concentração para passeata nas ruas do centro. As pessoas utilizavam máscara, conforme determinado por decreto estadual contra o novo coronavírus. Em Jundiaí, a concentração dos manifestantes foi no Paço Municipal às 9 horas e 30 minutos, onde houve arrecadação de alimentos. O protesto também é contra o presidente Jair Bolsonaro. Os moradores saíram em carreata sentido a Ponte Torta, onde haverá ato às 11 horas. A manifestação segue pacífica. Em Bauru, o ato foi organizado sindicatos, partidos políticos, estudantes e indígenas. Os manifestantes destacam as mais de 518 mil mortes por Covid-19 no país, e as 1.073 mortes registradas na cidade até esta sexta-feira, 3. Eles também pedem mais vacinas para a população. Além de serem a favor do impeachment do presidente, os indígenas carregam faixas pedindo a demarcação de terras indígenas e se posicionando contra o marco temporal. Em Piracicaba, os grupos reivindicaram a derrubada do governo, pelo atraso na compra de vacinas, omissões no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e agravamento da crise econômica. Também apoiam a luta dos indígenas pela demarcação de terras e criticam atos policiais que resultam em mortes. Araçatuba e Jales também tiveram protestos contra Bolsonaro. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.